Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Abismo de On. No vídeo de hoje eu vou falar de um assunto bem interessante, que é como criar um protagonista com poderes. Ou melhor dizendo, o desafio de criar um protagonista com poderes. Então, bora lá, vai. Tava escrevendo o livro, aí eu tava pensando assim, como eu vou começar com o primeiro capítulo, que protagonista que eu vou iniciar a obra. Só que o protagonista que eu preciso para iniciar a obra, que é o que faz mais sentido segundo meu enredo, né? O enredo que eu criei na cabeça, como eu quero desenvolver a história, ele tem um poder muito específico, é um poder muito difícil de interagir. Ou melhor dizendo, não só de interagir, mas também de apresentar quais características ele tem, quais consequências ele exerce. Porque é um poder que se manifesta constantemente. Se vocês querem um spoiler, vão ler. Tá na descrição do vídeo aí o livro para vocês poderem apresentar, conciliar a review aqui com o que eu tô dizendo, né? Então, a ideia é a seguinte, ó. O protagonista ele tem um poder, que é um poder que ele não sabe controlar. Que não é poder dele, que não é bem um poder, é uma característica. Essa característica é uma característica que tem várias consequências e várias coisas que ele não sabe exercer. Ele não conhece o poder. E o próprio poder, quando se manifesta, ele interage com as coisas ao redor. E ele causa efeitos ao redor. Né? E ele também tem características particulares dentro de si mesmo. Eu fiquei mais de 2 horas tentando fazer não dar paradoxo e construindo a história em volta do poder do protagonista. Eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer essa narrativa aqui? Como é que isso aqui vai funcionar? Como é que aquilo funciona? Como é que eu amarro essa coisa? Como é que eu amarro essa cena? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Cara, deu um trabalho do inferno. Então qual é a dica que eu dou pra vocês? Tentem sempre, quando criar um protagonista, tiver algum poder, algum tipo de característica ou habilidade ímpar, pensar em tudo o que aquilo vai causar na narrativa. Porque se vocês menosprezarem e mandarem na criatividade ou no, digamos, na inércia e menosprezarem, subestimarem o que você está fazendo e você começar a escrever, quando aquilo entrar em problema e buraco de roteiro, você vai estar lascado. Mas você está lascado mesmo, porque você vai ter um baita de um problema para resolver. Você escreveu o livro, já está no meio da história, aí você descobre que o que você fez não funciona. Vou dar um exemplo prático disso. Que todo mundo ignora, que todo mundo menospreza. Naruto. Quem já viu Naruto sabe que aquele negócio não foi bem planejado. O que eles fazem com o jutsu do Kakashi, ou com o jutsu em si, ou com o elemento da natureza, é uma coisa que é inserida no meio da história. No meio da história. Outra coisa que também dá problema e acontece também de maneira meio brusca, One Piece. Aqui, em One Piece. One Piece quebra toda a lógica das batalhas que vem antes do hack e depois do hack. Por quê? Porque ele não planejou o hack adequadamente desde o começo. Aí outro exemplo de um anime que planeja os poderes desde o começo e vê o impacto do poder a longo e médio prazo e faz o negócio encaixar de um jeito milagroso. Hunter x Hunter. Tá. Compara os poderes em Hunter x Hunter, que é o Togashi, que o Togashi é um mestre em fazer dinâmicas complexas. Compara One Piece e Naruto. One Piece é legal, fantasia, bacana, mas dá problema, tá? Dá BO. O cara vai ter que fazer manobra, fazer malabarismo para dar um jeito no poder. Se você vai usar características ímpares, não é um slice of life do dia a dia, não é um mundo rotineiro, é um mundo onde o protagonista tem habilidades, o protagonista causa consequências. Ele tem algum tipo de característica que vai causar impacto nele e nos outros. Não menospreza. E pensa nas características do mundo inteiro, de todo o sistema que você está inserido, e nos outros personagens, as características que eles possuem também, porque isso vai amarrar a história. Você pode ter uma amarração ruim. O que é uma amarração ruim? Você chega num ponto onde você vê ali vários protagonistas com vários poderes e você não dá conta. Não porque tá paradoxal, não porque tem buraco, mas porque você não sabe contar a história. Eu corro esse risco. Não dá conta de narrar aquilo que é o personagem, aquilo que é a sua existência num universo complexo, com outras dinâmicas, outros poderes. Às vezes você pode fazer a história girar em torno disso, da sua incompetência. Exemplo. É um exemplo complicado, mas funciona. Quer ver? Gantz. Eu dou exemplo de anime mais do que de literatura porque eu sou muito otaku. Gantz tem esse problema. Gantz não faz sentido. Gantz não amarra a história. O plot de Gantz não tem coerência temática. Ele tá meio solto, bamba, no contexto. Mas funciona. Ele conta a história segundo a perspectiva do seu protagonista. E o protagonista é quem faz a história girar. E em frente. E dá certo. Mas dá errado. Dá certo ou errado.
Outra história que é bem complexa e agora pode estar num puta do dilema de... Eu não tô lendo ainda, mas eu vou começar a ler logo logo. Que é Berserker. Você pega Berserker, você vê que o Miura morreu, né? Infelizmente, o Miura faleceu no meio da história e ele não pode terminar a história. Quem tá terminando a história é o amigo dele. Esqueci o nome do amigo dele. Mas o amigo dele tá lá, pegar toda a narrativa que ele já feito pra ele, né? Que ele tinha passado já a história em linhas gerais. E tá criando em cima. Só que criar em cima com contexto macro não é a mesma coisa que criar com o autor focado naquele personagem, naqueles poderes, naquelas dinâmicas, naquelas características. Então, Berserk pode estar totalmente bamba a história. Eu não sei, não tô lendo. Tá? Mas é muito delicado. É uma situação muito delicada. Passar o bastão para um outro autor, sendo que o autor principal morreu, é quase insano. É quase, tipo, destruir a obra. O risco é absurdo. O risco é de colapso. Tá? De ruína mesmo. Então, se você, como autor, como escritor, tá estudando um personagem, o personagem que é protagonista ou não, o personagem pode ser secundário também, ou pode ser alguém importante ali, e a dinâmica de poder dele tá totalmente incoerente, você vai te dar um jeito. E a pergunta é, você quer dar um jeito antes ou depois? Você quer ter o BO para resolver e reescrever o livro depois? Ou você quer ir na busca por um, digamos, preciosismo, e antes mesmo de escrever, delimitar as características, delimitar digamos assim, por assim dizer, não world building, mas world building também, né? A construção do mundo como um todo, mas, digamos, as implicações amplas e complexas das características e tudo aquilo que causa característica, toda aquela coerência interna da dinâmica daquele poder. E a coerência interna é a coerência do mundo mesmo. Então não é uma gota isolada, é um oceano inteiro. Então aquela característica daquele personagem é propositiva e tem uma conexão ampla com tudo que está ao redor. Eu pensei em todo o meu plot, em todas as características, e vi que tinha um monte de furo. Eu vi que estava cheio de bug. Eu pensei, cara, esse personagem com esse poder vai dar muito errado. Eu vou precisar delimitar muito concretamente todas as nuances e apresentar outra coisa. Uma coisa é você ter na sua cabeça e fazer a concretude. Outra coisa é apresentar no livro. No livro é por partes. No livro é por eventos. No livro é devagar. No livro é narrativo. No livro é a conta-gotas. Na tua cabeça tá feito. Tá. Então você sabe o que tá acontecendo. É controle da história. Se você não tem controle da história, a história passa a perna em você. Ainda mais com características extremamente complexas. E eu tô lidando com isso agora. Tá? Então pegue ele pra ler, se quiserem ler, né? Ou ver os outros vídeos também. Dá uma lida no primeiro capítulo e no segundo capítulo, principalmente o segundo capítulo. E tentem imaginar a amplitude das características daquele personagem do segundo capítulo. Até onde dá pra ir. O que ele pode fazer. Que exemplo na literatura, na fantasia, na ficção tem com esse tipo de perspectiva e personagem, com esse tipo de poder ou habilidade. Porque uma coisa não é original, não é 100% original, é uma coisa criada, inspirada e tal. Mas pensem nas complexidades que aquela característica tem sem saber a história, porque estou começando a ler agora, né? Se é que vocês querem ler. E me comentem, compartilhem comigo a opinião de vocês na descrição do vídeo, nos comentários. Se quiser se inscrever também se inscrevam. Se quiserem compartilhar ou curtir, curtam. É aberto as dinâmicas básicas de interação com o vídeo no YouTube. Mas o que eu quero mesmo é que vocês leiam, se possível, e tentem pensar nos desdobramentos do que está acontecendo com aquela entidade, aquele poder e as possibilidades que ele tem. E quem ele é, aquele poder. Tá? Esse é o convite, para vocês pensarem também nos poderes e características dos protagonistas que vocês criam na cabeça de vocês. Para criar histórias que vocês ainda não escreveram, ou que vão escrever um dia. Então esse é o desafio da vez. O desafio da vez é essa. Essa é prático, né? É experienciado. Vai lá e lê. E tenta ver o que eu tô falando no segundo capítulo do livro. Entende o que eu tô falando. Tá? Vê a circunstância. E aí você faz a mesma lógica quando você for autor também. Porque eu tô bugado e esse protagonista tá me dando uma dor de cabeça do inferno. Tá me dando uma dor de cabeça enorme. Eu tô tendo que estruturar a história inteira, até o fim da história por causa dele. Todos os elementos que são, sei lá, 1000 páginas à frente, esse evento da página do capítulo 2 tá sendo estruturado agora. Que nem o Togashi. Tá? Então é um negócio que tem que amarrar. Então é isso. Grato pela presença, até a próxima e falou, galera. Obrigado aí pela generosidade, gentileza. E se quiserem se inscrever no canal, compartilhar, não sei o que lá, comentar é essencial, pelo menos para esse vídeo. E é isso. Valeu aí, até a próxima.